Bom dia, turma. Vamos dar início a mais um conteúdo na nossa disciplina de ciência. Hoje a gente tem como conteúdo condução térmica, convecção térmica, radiação e irradiação térmica. Ok? Então, para começar, vou explicar um pouco de convecção térmica nessa imagem, ok? Os líquidos e os gases não são bons condutores de calores. No entanto, eles podem transmitir calor de modo significativo por um outro processo. A convecção, esse processo consiste na movimentação de partes do fluido dentro do próprio fluido. Então, a gente vê que nessa imagem os líquidos e os gases não são bons condutores de calor, né? Continuando agora. Então, se colocarmos uma vasilha sobre uma chama, a parte de baixo do fluido, ao se aquecer, sofrerá expansão. Terá sua densidade diminuída e assim subirá a parte superior mais fria e mais densa. Descerá, forma-se então as correntes de convecção, uma ascendente e outra descendente. A gente pode ver aqui na imagem, essa setinha vermelha, como explica que a parte de baixo do fluido se aquece, não é isso? E sofrerá sua expansão. Aí formando correntes de convecção, não é isso? Nessa outra imagem aqui a gente vai ver a definição de convecção térmica. O que é convecção térmica? Convecção térmica é um processo de transmissão de calor que ocorre em virtude do movimento ascendente e descendente de um fluido que se encontra fora de um equilíbrio térmico. Então, a gente vê que a convecção é um processo de transmissão de calor que ocorre em virtude dos movimentos ascendente e descendente, não é isso? A gente vê aqui quais são os tipos de convecção. Tantos tipos de convecção forçada e natural podem ocorrer em conjuntos, nesse caso sendo denominada convecção mista. Transferência convectiva de calor é um mecanismo de transferência de calor ocorrendo por causa do movimento de massa, que é o movimento observável dos fluidos. Ver convecção para detalhes do conceito. Então, a gente vê, são tantos tipos de convecção forçada, natural, né? Que pode ocorrer em conjuntos e sendo denominada de convecção mista, né? Como a gente pode ver na imagem. E transferência convectiva de calor, que é um mecanismo que transfere o calor, ocorrendo por causa do movimento da massa, não é isso? Nessa outra imagem aqui, ó, a gente pode ver que só acontece em fluidos, ou seja, líquidos e gases, ou fluidos quentes, que fica menos denso, tende a subir ao passo que o fluido frio descer. Ocorre com transporte de matéria. Não ocorre no vácuo, não há fluido. Então, a gente pode observar aqui, né? A gente pode observar que só acontece em fluidos, ou seja, os líquidos e os gases, ou fluidos quentes, quando fica menos denso, né? E tende a subir passo que o fluido frio desce. Então, quando o fluido frio desce, tende a subir passo do líquidos e gases, que aí é onde ocorre com o transporte de matéria. Não ocorre no vácuo, não há fluidos. É isso? Agora a gente vai ver um pouco de condução térmica, né? Quando os dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato, as moléculas do corpo mais quente colidem com as moléculas do corpo mais frio.
transferindo energia para este. Esse processo de transferência de calor é chamado de condução térmica. A condução térmica só ocorre quando há meio material, pois ela depende da presença de moléculas. Aqui a gente vê que na condução térmica ocorre quando dois corpos com temperatura diferentes, né, são colocadas em contato as moléculas de um corpo mais quente. O que acontece? As moléculas colidem, as do corpo mais frio transferindo energia para o processo que é chamado de condução térmica, não é isso? Aí, quando elas colidem, ocorre um processo de transferência de calor, né? Aí a gente vê também que a condução térmica só ocorre quando há meio material. Por quê? Porque elas dependem da presença de moléculas, certo? Nessa imagem aqui a gente vai ver o que é condução térmica e cite uns exemplos. Denomina-se condução térmica o processo de transferência de calor, em que as partículas de uma região com maior temperatura transferem-se sua agitação térmica para a partícula da região vizinha, com temperatura inferior. A gente viu anteriormente que o corpo de temperatura mais alta colide com de temperatura mais fria, né? Para compreender melhor, tomemos um exemplo, uma barra metálica que é uma boa condutora térmica, né? A gente vê também que um exemplo que ele citou aqui nessa imagem, uma barra metálica, é uma boa condutora térmica. Voltando aqui um pouco, gente, essa imagem a gente vai ver uma transmissão por convecção. Observemos que na convecção não há passagem de energia de um corpo para outro, mas apenas este é que mudam de posição. Aqui um exemplo, né, de como uma transmissão por convecção, certo? Agora a gente vai ver um pouco sobre radiação. O que a radiação pode causar no corpo humano? Peguei poucos exemplos sobre radiação. Radiação pode provocar basicamente dois tipos de danos ao corpo. Um deles é destruição das células com o calor e outros consiste numa ionização e fragmentação, divisão das células. Então a gente vê que a radiação ela pode provocar no corpo, ou pode causar no corpo dois tipos de danos, né? A gente vê na imagem que um deles é a destruição das células com o calor e o outro dano consiste numa ionização e fragmentação, que é a divisão das células. É isso. Nessa outra imagem, gente, voltando um pouquinho também, né? A lareira. O aquece uma sala principalmente por irradiação, fogo, mas também por convecção e condução, que é a que a gente viu anteriormente, né? Isso então quer dizer que a lareira aquece uma sala principalmente por irradiação, né? O fogo, mas também por uma convecção e uma condução. Então isso também é utilizado por condução e radiação e convecção, né? Estresse térmica, certo? A outra imagem aqui também a gente vai ver a chaleira, né? Por condução, o calor do fogo se propaga para a chaleira que está em contato com este e para a água que está em contato com a base da chaleira. A gente vê que a chaleira também é conduzida por condução, né? Condução térmica. Por convecção,
A água fundo da chaleira se aquece e sua densidade diminui, fica mais leve. E ela sobe enquanto a água fria da superfície, mais densa e pesada, desce para fundo, gerando uma corrente de convecção. Então a gente vê que a chaleira também é por uma convecção térmica, não é isso? Podemos perceber que tirarmos a chaleira do fogo e colocarmos a mão, tocar embaixo da chaleira, sentimos um aumento de temperatura, logo também ocorre radiação. A gente pode observar aqui, gente, que a chaleira ela possui condução térmica, convecção térmica e radiação térmica, certo? Agora a gente vai ver um pouco sobre radiação térmica no nosso conteúdo, né? Pense na nossa fonte de energia de calor. Pensou no Sol? Isso mesmo. O aquecimento da superfície do planeta Terra se dá graças à presença do Sol no espaço entre o planeta e o Sol. Aproximadamente 15 milhões de quilômetros, não existe nenhum meio material, sólido, líquido ou gasoso. Dizemos então que no espaço que separa o planeta Terra e o Sol, existe vácuo com o calor proveniente do Sol. Chega até a superfície do planeta através das ondas eletromagnéticas. A parte visível dessas ondas nós chamamos de luz. Novamente, temos o calor fluindo da região de maior temperatura para a de menor temperatura, porém sem a necessidade de um meio material. Esse processo é chamado de irradiação térmica. Irradiação térmica é o processo de transferência de calor através de ondas magnéticas. Não é isso? Que a gente vê, ó. Aí a radiação térmica consiste no transporte de energia térmica através de ondas eletromagnéticas. Não é necessário meio material para que a radiação ocorra. Fosse um exemplo aqui, ó, de radiação térmica no cotidiano. A gente pode ver, ó, a estufa, né? A lâmpada incandescente e a fogueira. Esses são os tipos de radiação térmica do nosso cotidiano, certo? A irradiação térmica é uma forma de transmissão de calor, ou seja, um segundo corpo pode absorver as ondas que propagam pelo espaço em forma de energia eletromagnética, aumentando assim sua temperatura até ambos os corpos atingir equilíbrio térmico. A emissão de radiação térmica não cessa após o equilíbrio térmico, pois todo o corpo tem a temperatura menos que esteja a zero absoluto. É capaz de emitir ondas magnéticas. A gente pode ver aqui o exemplo, ó, né? A Terra, o calor e a atmosfera. A gente vê que as ondas eletromagnéticas, né? Do Sol, né? Esse outro exemplo aqui, ó, o que é irradiação térmica? Exemplos. Essa imagem a gente vê, né? Além do calor irradiado pelo Sol, vários outros exemplos cotidianos estão relacionados com a irradiação térmica. O calor de uma fogueira ou de uma lareira que chega à pessoa por meio de radiação. Os elementos assam nos fornos convencionais graças ao calor irradiado pela chama. Então, como eu mostrei anteriormente, né? Aquelas imagens que é a estufa, a luz, a lâmpada incandescente e a fogueira são os exemplos de radiação térmica, ok? Para encerrar, gente, eu vou colocar aqui uma aplicação na garrafa, um exemplo, certo? Que aborda os 3 assuntos, que é condução, irradiação e convecção, ok? Aplicação na garrafa térmica. Condução evita pelo vácuo entre as paredes duplas e pelas tampas isolantes. Irradiação evitada pelas paredes espelhadas que refletem as radiações
tanto de dentro para fora da vice-versa. Convecção, evitada pelo vácuo entre as paredes duplas. A gente pode ver aqui, ó, a garrafa térmica aqui, a tampa isolante, né? Vácuo entre as paredes e paredes espelhadas, paredes duplas. Então, a gente vê que na garrafa térmica ela possui uma condução térmica, uma radiação térmica e uma convecção térmica, ok? Então, gente, esse foi a aula de hoje de ciência, tá certo? Espero que tenham entendido. Vocês não tiverem entendido, me perguntem, estarei aqui para tirar dúvida de vocês, certo? E tenham um bom dia e uma boa aula.